Olá, amigo integrador, seja muito bem-vindo ao nosso playlist Back to Basics, de volta ao básico para sistemas fotovoltaicos, tá? Por que a gente veio fazer esses vídeos aulas? Porque a gente está notando uma série de dificuldades junto aos nossos parceiros, tanto na questão de venda do serviço de solar, quanto na questão do pós-venda. Muitas das dúvidas dos clientes são dúvidas que aprendem de uma forma, mas a prática nos mostra outra. Então, o que nós vamos abordar nesse vídeo aqui são os conceitos básicos de elétrica, tá? Nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre quilowatt, quilowatt pico, quilowatt-hora, corrente, tensão e potência, tá? Nós vamos abordar isso bem superficialmente para a gente ir no que interessa, que é o cálculo, tá? Cálculo de produção por módulo, tá bom? Então, primeiro de tudo, o que a gente tem que deixar claro que é a tensão elétrica, tá? O professor vai ler aqui o slide e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre o que é a tensão elétrica, né? A tensão elétrica, denotada por ΔV, que é um range, né? Pode ser 110, 220, 380, né? Também conhecida como diferença de potencial, DDP, é a diferença entre um potencial elétrico entre dois pontos ou a diferença de energia potencial elétrica por unidade de carga entre dois pontos. Vai falar, professor, não entendi foi nada. O que quer dizer isso tudo que você está falando? Basicamente é simples, gente. Para acontecer uma corrente elétrica, que é o que nós vamos ver mais para frente, é necessário existir uma tensão elétrica. E a tensão se dá entre uma diferença entre o polo positivo e o polo negativo. Aqui no caso da pilha, a gente vai imaginar que o nosso polo positivo seja 1 volt e o nosso polo negativo seja 0 volt. Com essa diferença, tá? Você consegue fazer com que os elétrons caminhem por todo esse circuito. Se você não tivesse diferença, você não teria uma corrente elétrica, tá? E aí o que nós vamos ver agora é a corrente elétrica, né? E afinal, o que é uma corrente elétrica? Basicamente, o que a gente aprende no Senai é que a corrente elétrica ela é o fluxo ordenado de elétrons. Fluxo este que pode ser mais rápido ou mais devagar, de acordo com a sua resistência, tá? Todos os eletrodomésticos, todos os equipamentos eletrônicos possuem resistências, tá? E essas resistências fazem com que essa corrente vá mais rápido ou vá mais devagar, tá? Então, o que é a corrente elétrica, afinal? Corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica, os elétrons, tá? Ou o deslocamento de cargas dentro de um condutor. Ele chama condutor, o que é o condutor? É o fio, tá, pessoal? Fio. Quando existe uma diferença entre potencial, ou seja, existe uma diferença entre 0 e 1 volts, uma diferença em voltagem, tá certo? Existe a corrente elétrica. É por isso que muitas das vezes, quando a gente vai fazer uma obra numa residência, a gente tem um condutor chamado de fase e um outro condutor chamado de neutro, tá? O neutro nada mais é do que o retorno, a grosso modo, da energia da fase, tá? Esse retorno ele vai embora todo para o terra, tá? Para o aterramento da casa. Então o neutro ele é utilizado como um fio de retorno da energia, tá? E nós vamos seguir agora para o terceiro conceito fundamental aqui na nossa explicação. O que é a potência, tá? Aí a gente vai entrar em lei de Ohm, né? Mas basicamente a potência ela é uma grandeza que determina a quantidade de energia conduzida por uma fonte de unidade de tempo. Em outros termos, a potência é a rapidez com qual a quantidade de energia é transformada, ou a rapidez em que o trabalho é realizado. Trabalho aqui quer dizer em joule, tá? Esse trabalho em joule, que seria força para realizar um movimento, tá? Quantos joules? Então note que neste caso aqui, a gente está vendo? Que uma lâmpada de 100 watts, ela brilha mais, ela emite mais luz do que uma lâmpada de 60 watts, tá? Então existe essa diferença fundamental. Então, quando a gente for fazer as nossas contas agora, a gente vai notar o seguinte:
ele está me dando aqui essa lei, isso aqui é a lei de Ohm, onde potência é a tensão vezes a corrente. Por que que a gente trabalha sempre com esses números? Esses números não são inventados, tá, gente? A gente não tira da cabeça. Esses números são dos transformadores do secundário do transformador da rua, tá? O transformador, como o nome mesmo diz, ele transforma a energia. O que que ele está transformando? Ele pega a energia que a gente chama de média tensão, que vem de uma subestação, e ele abaixa essa energia para baixa tensão. Então, o primário, a entrada do transformador, 13,8 kV. 13,8, 13.800 volts. Baixa para 220 volts, tá certo? Então, aí a gente tem esses tipos de contas aqui que a gente vai seguir, que é a da lei de Ohm. Então ele pega um chuveiro e divide a potência do chuveiro por 110, me dá 50 amperes. Ora, ele pega a potência em 220, divide pelo a potência dividida por 220 dá 25 amperes. Ou seja, 220 reduz a corrente, tá? A gente aprende que quanto menor a corrente, menor a bitola do fio, tá certo? O fio ele tem uma característica técnica de aguentar corrente e tensão. Os cabos de solar aguentam 1000 volts, 1500 volts, 1800 volts, tá? Então, se eles têm uma corrente, uma tensão muito alta, a nossa corrente é muito baixa, tá, pessoal? Esses caras são inversamente proporcionais. É por isso que um é vezes o outro, tá? A tensão e a corrente, elas são inversamente proporcionais, enquanto uma sobe, a outra desce, tá? Então, qual que é a conta que a gente vai fazer aqui, tá? Então a gente vai fazer essa conta aqui, ó. Essas duas lâmpadas elas estão em série. Como a gente sabe que elas estão em série? Porque elas utilizam o mesmo condutor, elas estão utilizando o mesmo fio. Se elas estivessem em paralelo, elas estariam utilizando fios diferentes e provavelmente haveria uma seccionadora no meio. O que é essa seccionadora? É um disjuntor. Teria um disjuntor dedicado para cada circuito, por exemplo. Tá? Então, no caso, aqui, como elas estão em série, você pode somar 60 com 100, você soma a potência, a tensão é igual, tá certo? E a quantia que você vai fazer, se você quiser fazer dividido uma pela outra, você vai ver 60 dividido por 220, você tem 0,27 amperes. Você vai pegar o 100 dividido por 220, você tem 0,45 amperes. No total, tá? Como as lâmpadas estão em série, utilizando o mesmo fio, a corrente se mantém, apenas se soma-se a potência total. Então temos uma corrente de 0,72 amperes neste circuito, beleza? Então, qual que é a grande diferença agora entre quilowatt, quilowatt-pico e quilowatt-hora, tá? Quilowatt é a medida de potência de todos os eletrodomésticos. Um chuveiro de 5,5 quilowatts, ele refere-se a 5.500 watts, tá certo? Quilo é a medida de 1000, beleza, pessoal? Uma TV de 150 watts, um módulo fotovoltaico de 550 watts. Então, é a potência do aparelho. Isso você vai encontrar em qualquer etiqueta de qualquer eletrodoméstico. Você vai encontrar isso. Já quilowatt-hora é a medida de potência do aparelho pelas horas em que ele é utilizado. Então, se o cara está tomando banho durante 1 hora em uma ducha de 5.500, ele vai gastar 5,5 kWh. Se o cara está assistindo TV durante 10 horas, numa TV de 150 watts, ele vai gastar 1,5 kWh. Se um módulo fotovoltaico produzindo em pico por 8 horas 550 watts, ele produziria 4,4 kWh dia, beleza? Agora a gente está chegando na onde é o quilowatt pico, né? Então, quilowatt pico é a potência do equipamento em horário de pico. Ah, professor, mas a minha TV está sempre puxando 150 watts, o meu chuveiro está sempre puxando 5.500 watts, mas o meu módulo fotovoltaico não está puxando toda hora 550 watts. Ele só vai puxar 550 watts quando ele estiver em pico, em sol a pino,
que é do horário das 10 às 14, beleza? Então, logo, uma placa de 550 produz em pico por dia 2,2 kWh. Qual que é a conta que eu fiz? Peguei 550, multipliquei pelas horas do dia que ele estaria em pico, dando uma produção mensal de 66 kWh. Gente, isso aqui é um exemplo. A prática agora a gente vai ver que ela muda, tá? Então aqui a gente tem uma produção de um sistema de 8 placas, tá? Essas placas têm, são módulos de 550 watts, tá certo? E o que, que ele nos diz aqui, ó? Que ele produziu 268 ou 266 kWh mês. O professor simplesmente pegou esses 266 e dividiu por 8, que deu 33,35 kWh. E eu peguei esses 33,35, que é kWh mês, e dividi por 30, para dar 1,11 kWh dia. Ou seja, essa placa produz por dia, neste sistema, 1,11 kWh. Cada módulo nesse sistema produz 1,11 kWh. Por vários fatores, inclinação, posicionamento, tá certo? Pode ser que a planta esteja suja, né? Então, com o passar do tempo, essa produção diária tende a diminuir se não for feitas as manutenções corretas, tá certo? Então, vamos aqui a outro exemplo prático. Isso aqui é uma placa Canadian, tá certo? É uma placa de 400 watts e o fabricante nos diz que essa placa produz 50 kWh mês, mas isso é em condições de laboratório, isso não é em condições reais. A mesma conta que eu fiz, eu peguei 50 kWh, dividi por 30, me deu 1,66 kWh dia. É quanto essa placa estaria produzindo por dia, tá certo? Quais são as condições ideais que eles estão nos dizendo? Condições ideais se referem à face norte, inclinação indicada em 23 graus, eu estou colocando aqui no ângulo da latitude de São Paulo, mas é sempre a latitude da sua localização, tá? E dias ensolarados com temperaturas de até 30 graus. Se você tiver uma temperatura acima de 30 graus, a placa também perde produção. Se a placa estiver muito fria ou estiver muito quente, ela perde produção por conta disso, beleza? Então a prática nos diz basicamente que em condições ideais, essa placa produziria 1,66 kWh, mas a realidade é que ele está produzindo 1,11. E detalhe, aqui é uma placa de 400 watts, aqui a gente está trabalhando com placas de 500 watts, tá? Então se aqui fosse equivalente a uma placa de 400, provavelmente estaria produzindo muito menos, tá? Então, quando você for se atentar num próximo vídeo que nós vamos mostrar, existem as perdas de produção que precisam ser calculadas. Perdas estas que, se você não calcular corretamente, o seu cliente pode te acionar dizendo que você prometeu uma produção que não está entregando hoje, tá certo? Então, isso vai ficar para o próximo vídeo, beleza? Antes da gente seguir, gostaria de pedir um like para vocês aí, se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais e comentar aí no vídeo o que você achou. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, é sempre muito bom para a gente poder explicar, beleza? Até a próxima, Caravelas Engenharia.